Audiolibros apresenta a profunda obra A Imaginação Desperta, de Neville Goddard, um guia essencial para quem busca compreender e utilizar o poder da mente. Neste audiolivro, Goddard nos convida a uma jornada transformadora, revelando que nossa imaginação não é uma simples faculdade de fantasia, mas sim a verdadeira força criativa por trás da nossa realidade. Através de seus ensinamentos, você descobrirá como seus pensamentos e sentimentos moldam seu mundo exterior, dando-lhe as ferramentas para manifestar seus desejos mais profundos, per se, para desafiar suas crenças limitantes e mergulhar nos princípios que permitirão a você assumir o controle de sua vida. Neville Goddard, com seu estilo claro e direto, irá guiá-lo passo a passo para despertar essa imaginação que jaz adormecida, demonstrando que você não é uma vítima das circunstâncias, mas sim o arquiteto de seu próprio destino. Esta é uma oportunidade para aprender a viver de forma consciente e deliberada, utilizando a lei da Assunção para criar a vida que você realmente deseja. Capítulo 1. Quem é a tua imaginação? Não descanso da minha grande tarefa. Abri os mundos eternos, abri os olhos imortais do homem para os mundos do pensamento, para a eternidade. Sempre em expansão no seio de Deus, a imaginação humana. Blake, Jerusalém, 5, 18-20. Certas palavras, com uso prolongado, adquirem conotações tão estranhas que quase perdem o seu significado. Uma delas é imaginação. Esta palavra está feita para abarcar todo tipo de ideias, algumas diretamente opostas entre si. Fantasia, pensamento, alucinação, suspeita, de fato. Tão amplo é o seu uso e tão variados os seus significados, que a palavra imaginação carece de status nem significado fixo. Por exemplo, pedimos a um homem que use a sua imaginação, o que significa que a sua perspectiva atual é demasiado limitada e, por isso, insuficiente para a tarefa. A seguir, dizemos-lhe que as suas ideias são pura imaginação, o que implica que são errôneas. Falamos de uma pessoa ciumenta ou desconfiada como vítima da sua própria imaginação, o que significa que os seus pensamentos são falsos. 1 minuto depois, rendemos-lhe uma maior homenagem ao descrevê-lo como um homem de imaginação. Assim, pois, a palavra imaginação carece de um significado definido, nem mesmo o dicionário nos oferece ajuda. Define a imaginação como uma capacidade ou ato imaginativo da mente, o princípio construtivo ou criativo. 2.1. Um fantasma. 3. Uma noção ou crença irracional. 4. Planeamento. Conspiração ou intriga que implica construção mental. Identifico a figura central dos evangelhos com a imaginação humana. O poder que torna inevitável o perdão dos pecados. A consecução dos nossos objetivos. Todas as coisas por ele foram feitas. E sem ele nada do que foi feito, foi feito. João 1:3. Só há uma coisa no mundo, a imaginação e todas as nossas deformações dela, desprezado e rejeitado entre os homens. Varão de dores, experimentado em quebranto. Isaías 53:3. A imaginação é a porta mesma da realidade. O homem, disse Blake, é a arca de Deus ou um fantasma da terra e da água. Naturalmente, é só um órgão natural sujeito aos sentidos. O corpo eterno do homem é a imaginação, isto é, Deus mesmo, o corpo divino. Yad Shin, da direita para a esquerda. Jesus, somos os seus membros. Não conheço uma definição mais grande e verdadeira da imaginação que a de Blake. Mediante a imaginação, temos o poder de ser qualquer coisa que desejemos ser. Mediante a imaginação, desarmamos e transformamos a violência do mundo. Tanto as nossas relações mais íntimas como as mais casuais tornam-se imaginativas ao despertar ao mistério oculto desde os séculos. Colossenses 1:26. Que Cristo em nós é a nossa imaginação. Damos-nos conta, então, de que só quando vivemos segundo a imaginação podemos dizer que realmente vivemos. Quero que este livro seja a obra mais simples, mais clara e mais franca, que tenha o poder de fazer para poder animar vós a funcionar imaginativamente, para que possais abrir os vossos olhos imortais para o interior dos mundos do pensamento William Blake, onde contempleis cada desejo do vosso coração como grão maduro branco, já para a ceifa. João 4:35.
Eu vim para que tenham vida e para que a tenham em abundância. João 10:10. A vida abundante que Cristo nos prometeu é nossa para experimentá-la agora. Mas não poderemos experimentá-la até que tenhamos o sentido de Cristo na nossa imaginação, o mistério escondido desde os séculos. Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1:26, 27 é a tua imaginação. Este é o mistério que sempre me esforço por compreender mais profundamente e por transmitir aos outros. A imaginação é o nosso Redentor. O Senhor do céu, nascido do homem, mas não engendrado pelo homem credo niceno-constantinopolitano ou símbolo da fé. 325, 381 avos. Depois de Cristo, todo homem é Maria e deve dar à luz a Cristo, se a história da Imaculada Conceição e do nascimento de Cristo parece irracional ao homem. É só porque se a malinterpreta como biografia, história e cosmologia, e os modernos exploradores da imaginação não ajudam, chamando a mente inconsciente ou subconsciente o nascimento e o crescimento da imaginação são a transição gradual de um Deus de tradição para um Deus de experiência. Se o nascimento de Cristo no homem parece lento, é só porque o homem não está disposto a desprender-se do cômodo mais falso ancorador da tradição. Quando se descubra a imaginação como o primeiro princípio da religião. A pedra do entendimento literal terá sentido a vara de Moisés e como a rocha de Sião, Isaías 2:8 e 16. Romanos 9:33. Brotará a água do significado psicológico para saciar a sede da humanidade. E todos os que tomem a taça oferecida e vivam uma vida conforme esta verdade, transformarão a água do significado psicológico no vinho do perdão. Então, como o bom samaritano Lucas 10, 33-35, a derramarão sobre as feridas de todos. O Filho de Deus não se encontra na história nem em nenhuma forma externa. Só se pode encontrar como a imaginação daquele em quem a sua presença se manifesta. Se o teu coração fosse um presépio para o seu nascimento, Deus voltaria a ser criança na terra. Ângelo Silésios, poeta do século XVII. O homem é o jardim onde dorme este filho unigênito de Deus. Ele desperta este filho, elevando a sua imaginação ao céu e revestindo os homens com uma estatura divina. Devemos seguir imaginando algo melhor que o que conhecemos. O homem, no momento do seu despertar para a vida imaginativa, deve afrontar a prova da filiação. Pai, revela o teu filho em mim. James Montgomery Deus agradou revelar o seu filho em mim. Gálatas 1:15-16. A prova suprema da filiação é o perdão do pecado. A prova de que a tua imaginação é Cristo Jesus, o Filho de Deus, é a tua capacidade para perdoar o pecado. Pecar significa errar o objetivo na vida. Não alcançar o ideal, não alcançar a meta. O perdão significa identificar-se com o ideal ou meta da vida. Esta é a obra da imaginação desperta, a obra suprema, pois põe à prova a capacidade do homem para entrar na natureza do seu oposto e participar dela. Diga, o fraco, forte sou. Ou ele 3 ADs razoavelmente, isto é impossível. Só a imaginação desperta pode penetrar e participar da natureza do seu oposto. Esta conceção de Cristo Jesus como imaginação humana planteia estas perguntas fundamentais. É a imaginação uma força suficiente, não só para me permitir assumir que sou forte, mas também para executar a ideia, suponhamos que desejo estar em outro lugar ou situação. Poderia, ao imaginar-me em tal estado e lugar, lograr a sua realização física? Suponhamos que não pudesse custear a viagem e que a minha situação social e econômica atual se opusesse à ideia que quero realizar. Seria suficiente a imaginação por si só para encarnar estes desejos? Compreende a imaginação a razão? Por razão, refiro-me às deduções derivadas das observações dos sentidos. Reconhece o mundo externo dos fatos? Na vida cotidiana, é a imaginação uma guia completa do comportamento? Suponhamos que sou capaz de atuar com imaginação contínua, isto é, suponhamos que sou capaz de sustentar o sentimento do meu desejo cumprido, a minha suposição converter-se-á em um fato? E se concretiza, considerarei, após refletir, que as minhas ações durante o período de incubação foram razoáveis? É a minha imaginação uma capacidade suficiente não só para assumir a sensação do desejo cumprido,
mas também para encarnar a ideia, depois de assumir que já sou o que quero ser, devo guiar-me continuamente por ideias e ações razoáveis para lograr o cumprimento da minha suposição? A experiência convence-me de que uma suposição, embora falsa, se persisto nela, converter-se away em um fato, que a imaginação contínua é suficiente para todas as coisas. E todos os meus planos e ações razoáveis nunca compensarão a minha falta de imaginação contínua. Não é certo que as ensinanças dos evangelhos só podem ser recebidas em termos de fé e que o Filho de Deus busca constantemente sinais de fé nas pessoas, isto é, fé na sua própria imaginação? Não é a promessa, crede que recebeis e recebereis. Marcos 11, 24, o mesmo que imaginai que existis e existireis. Não foi um estado imaginário no qual Moisés persistiu como vendo o invisível, Hebreus 11, 27? Não foi pelo poder da sua própria imaginação que sobreviveu. A verdade depende da intensidade da imaginação, não dos fatos externos. Os fatos são o fruto que dá testemunho do uso ou mau uso da imaginação. O homem torna-se no que imagina. Tem uma história autodeterminada. A imaginação é o caminho, a verdade, a vida revelada. Não podemos alcançar a verdade com a mente lógica, onde o homem natural, sensato, vê um botão. A imaginação vê uma rosa na sua plenitude. A verdade não pode ser abarcada pelos fatos. À medida que despertamos para a vida imaginativa, descobrimos que imaginar uma coisa é fazê-la assim, que um julgamento verdadeiro não precisa adjustar-se à realidade externa a qual se relaciona. Homem imaginativo não nega a realidade do mundo exterior sensorial do devir, mas sabe que é o mundo interior da imaginação contínua, a força que o faz realidade. O mundo exterior e todos os seus acontecimentos como projeções do mundo interior da imaginação. Para ele, tudo é uma manifestação da atividade mental que ocorre na imaginação do homem, sem que o homem sensível e razoável se dê conta disso. Mas dá-se conta de que todo homem deve tomar consciência desta atividade interior e ver a relação entre o mundo causal interior da imaginação e o mundo exterior sensorial dos efeitos. É maravilhoso descobrir que podes imaginar-te a ti mesmo no estado do teu desejo cumprido e escapar das prisões que construiu a ignorância. Homem real é uma imaginação magnífica. É este eu que deve despertar, desperta. Tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e te alumbrará Cristo. É Efésios 5:14. No momento em que o homem descobre que a sua imaginação é Cristo, realiza atos que, a este nível, só podem ser considerados milagrosos. Mas até que o homem não perceba Cristo como a sua imaginação, não me escolhestes vós a mim, eu vos escolhi a vós. João 15,16. Verá tudo com pura objetividade, sem nenhuma relação subjetiva, sem se dar conta de que tudo o que encontra é parte de si mesmo. Rebela-se ante a ideia de que escolheu as condições da sua vida, que estão relacionadas por afinidade com a sua própria atividade mental. O homem deve chegar a crer firmemente que a realidade está dentro dele e não fora dele. Embora outros tenham corpo, vida própria, a sua realidade tem a sua raiz em ti. Termina em ti, como a tua termina em Deus. Capítulo Instruções seladas. O primeiro poder que encontramos no limiar do domínio da alma é o poder da imaginação. Dr. Franz Hartmann. Tomei consciência pela primeira vez do poder da natureza e da função redentora da imaginação através dos ensinamentos do meu amigo Abdallah. E através de experiências subsequentes, aprendi que Jesus era um símbolo da chegada da imaginação ao homem, que a prova do seu nascimento no homem foi a capacidade do indivíduo de perdoar o pecado, isto é, a sua capacidade de se identificar a si mesmo ou a outro, com o seu objetivo na vida, sem a identificação do homem com o seu fim. O perdão do pecado é uma impossibilidade, e só o Filho de Deus pode perdoar o pecado, portanto. A capacidade do homem de se identificar com o seu fim, embora a razão e os seus sentidos o neguem, é prova do nascimento de Cristo. Nele,
Entregar-se passivamente às aparências e inclinar-se ante a evidência dos fatos é confessar que Cristo ainda não nasceu em ti, embora esta ensinança me impactou e me repeliu no princípio, pois era um cristão convencido e fervoroso. E então desconhecia que o cristianismo não se herda por mero acidente de nascimento, mas deve ser adotado conscientemente como forma de vida. Mais tarde, através de visões, revelações místicas e experiências práticas, adentrou-se na minha compreensão e encontrou uma interpretação mais profunda. Mas devo confessar que é um momento difícil quando se abalam aquelas coisas que sempre deu por sentadas. Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Marcos 13:2. Não ficará nenhuma pedra de compreensão literal depois de beber a água do significado psicológico. Tudo que a religião natural construiu é lançado às chamas do fogo mental. No entanto, que melhor maneira de compreender a Cristo Jesus que identificar o personagem central dos evangelhos com a imaginação humana, sabendo que, cada vez que exercitas a tua imaginação com amor em benefício de outro, estás literalmente mediando entre Deus e o homem, alimentando e vestindo a Cristo Jesus, e que, cada vez que imaginas maldade contra outro, estás literalmente golpeando e crucificando a Cristo Jesus. Toda imaginação do homem é uma taça de água fria ou uma esponja de vinagre para os lábios ressequidos de Cristo. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Advertiu o profeta Zacarias 8:17. Quando o homem prestar atenção a este conselho, despertará do sono imposto por Adão a plena consciência do Filho de Deus. Ele está no mundo, e o mundo é criado por ele, e o mundo não o conhece aproxa. João 1:10. Imaginação humana. Muitas vezes me perguntei se a minha imaginação é Cristo Jesus e todas as coisas são possíveis para Cristo Jesus, serão todas as coisas possíveis para mim? Através da experiência, cheguei a saber que, quando me identifico com o meu objetivo na vida, então Cristo está desperto em mim. Cristo é suficiente para tudo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E vós estáis completos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Colossenses 2, 9,1. Basta-te a minha graça, 2 Coríntios 12, 9. Dou a minha vida para tomar de novo. Ninguém me atira, mas eu a dou de mim mesmo. João 10, 17-18. Que consolo é saber que tudo o que experimento é o resultado do meu próprio padrão de crenças. Que sou o centro da minha própria rede de circunstâncias e que, à medida que eu mudo, também deve mudar o meu mundo exterior. O mundo apresenta diferentes aparências segundo diferirem os nossos estados de consciência. O que vemos quando estamos identificados com o estado não pode ser visto quando já não estamos fundidos com ele por estado antendência e tudo aquilo. Que o homem crê e consente como verdadeiro nenhuma ideia apresentada. A mente pode realizar-se a menos que a mente aceite. Depende da aceitação, do estado com o qual nos identificamos, de como se apresentam as coisas. Na fusão da imaginação e dos estados encontrei a configuração do mundo tal como parece. O mundo é uma revelação dos estados com os quais se funde a imaginação. É o estado desde o qual pensamos o que determina o mundo objetivo no qual vivemos. O homem rico, o pobre, o homem bom, o ladrão, são o que são em virtude dos estados desde os quais vem o mundo. Da distinção entre estes estados depende a distinção entre os mundos destes homens. Individualmente, tão diferente é este mesmo mundo. Não são as ações e o comportamento do homem bom os que devem coincidir, mas o seu ponto de vista. As reformas externas são inúteis se não se muda o estado interior. O sucesso não se logra imitando as ações externas dos exitosos, mas mediante ações internas corretas e diálogo interno. Se nos separamos de um estado e podemos fazê-lo em qualquer momento, as condições e circunstâncias que deram origem a essa união desaparecem. Foi no outono de 1933. Em Nova York, quando me aproximei de Abdallah com um problema, fez-me uma simples pergunta: "O que queres?" Disse-lhe que gostaria de passar o inverno em Barbados, mas que estava sem branca. Literalmente não tinha nem um cêntimo.
Se te imaginas que estás em Barbados, disse, pensando e vendo o mundo desde esse estado de consciência em lugar de pensar em Barbados, passarás o inverno lá. Não deves preocupar-te com as formas e meios para chegar lá, pois o estado de consciência de estar já em Barbados, se tiver ocupado pela tua imaginação, ideará os meios mais adequados para se realizar. O homem vive comprometendo-se com estados invisíveis, fundindo a sua imaginação com um que sabe que é distinto a si mesmo. E nesta união experimenta os resultados dessa fusão. Ninguém pode perder o que tem, salvo pelo desapego do estado onde as coisas experimentadas têm a sua vida natural. Deves imaginar-te no estado do teu desejo cumprido, disse-me Abdala, e adormecer vendo o mundo desde Barbados, o mundo que descrevemos, a partir da observação, deve ser como o descrevemos, em relação com nós mesmos. A nossa imaginação conecte-nos com o estado desejado, mas devemos usar a imaginação com maestria, não como um espectador que pensa no final, mas como um participante que pensa desde o final. Na realidade, devemos estar lá. Na imaginação, se fizermos isto, a nossa experiência subjetiva realizer-se objetivamente. Isto não é uma mera fantasia, disse, mas uma verdade que podes comprovar com a experiência. O seu chamado a entrar no desejo. Cumprido foi o segredo de pensar desde o final. Todo estado já existe como uma mera possibilidade enquanto o pensas, mas é esmagadoramente real quando pensas desde ele. Pensar desde o final é o caminho de Cristo. Comecei ali mesmo, fixando os meus pensamentos para além dos limites dos sentidos, para além desse aspecto ao qual o meu estado atual dava ser para a sensação de estar já em Barbados e ver o mundo desde esse ponto de vista. Enfatizou a importância do estado desde o qual o homem contempla o mundo ao adormecer. Todos os profetas afirmam que o homem escuta a voz de Deus principalmente em sonhos. Num sonho, numa visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens, enquanto dormitam no leito, então ele abre os ouvidos dos homens e lhes sela a instrução. Job 33, 2, 15, 16, essa noite, e durante várias noites depois, dormi crendo estar na casa do meu pai em Barbados. Ao cabo de um mês, recebi uma carta do meu irmão, quem me dizia que desejava muito que a família estivesse reunida no Natal e me pedia que usasse o bilhete de barco adjunto para Barbados. Zarpei 2 dias depois de receber a carta do meu irmão e passei um inverno maravilhoso em Barbados. Esta experiência convenceu-me de que o homem pode ser tudo o que quiser se faz da Conceição algo habitual. E pensa desde o final. Também me demonstrou que já não posso desculpar-me culpando o mundo pelas coisas externas, que o meu bem e o meu mal não dependem senão de mim mesmo, que as coisas se apresentam segundo o estado desde o qual vejo o mundo. O homem, livre de escolher, atua a partir de conceições que livremente, embora nem sempre sabiamente, escolhe. Todos os estados concebíveis esperam a nossa escolha e ocupação, mas nenhuma racionalização nos proporcionará por si só o estado de consciência que é o único que vale a pena ter. A imagem imaginativa é o único que devemos buscar. A finalidade última da imaginação é criar em nós o Espírito de Jesus, que é o perdão contínuo do pecado, a identificação contínua do homem com o seu ideal. Só identificando-nos com o nosso objetivo podemos perdoar-nos por tê-lo perdido. Tudo o mais é trabalho em vão. Neste caminho, a qualquer lugar ou estado que dirijamos a nossa imaginação, a esse lugar ou estado gravitaremos também fisicamente. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, tê-lo-ia dito, vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, virei de novo e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós também estejais. João 14, 2-3. Ao dormir na casa do meu pai, na minha imaginação, como se dormisse lá em carne e osso, fundi a minha imaginação com esse estado e vai me obrigado a experimentar esse estado também em carne e osso. Tão vívido foi este estado para mim, que poderia ter me visto na casa do meu pai se alguém sensível tivesse entrado na sala onde na minha imaginação dormia. Um homem pode ser visto onde na sua imaginação está, pois um homem deve estar onde está a sua imaginação, pois a sua imaginação é ele mesmo. Isto sei por experiência,
pois fui visto por alguns a quem desejava ser visto, quando fisicamente me encontrava a centenas de quilômetros de distância. Eu, pela intensidade da minha imaginação e sentimento, imaginando-me e sentindo-me em Barbados em lugar de simplesmente pensar em Barbados. Havia cruzado o vasto Atlântico para influir no meu irmão, a fim de que desejasse a minha presença para completar o círculo familiar no Natal, pensar desde o final, desde o sentimento do meu desejo cumprido, foi a fonte de tudo o que ocorreu como causa externa, como o impulso do meu irmão de me enviar um bilhete de barco. E foi também a causa de tudo o que apareceu como resultados em ideias do bem e do mal. www. B. Yeats, depois de descrever algumas experiências similares a esta minha, escreve: se quem descreveu sucessos como este não sonhou, deveríamos reescrever as nossas histórias, pois todos os homens, e certamente todos os homens imaginativos, devem estar sempre projetando encantos, glamour, ilusões, e todos os homens, especialmente os homens tranquilos que não têm uma vida egoísta poderosa, devem estar continuamente sob o seu poder. A imaginação decidida, pensando desde o final, é o começo de todos os milagres. Gostaria de dar voz a uma imensa crença nos milagres. Mas um milagre é só o nome que dão àqueles que não têm conhecimento do poder e da função da imaginação. As obras da imaginação, imaginar-se com a sensação do desejo cumprido, é o meio pelo qual se acede a um novo estado. Isto outorga ao estado a qualidade de ser. Hermes diz-nos o que é, manifesta-se, o que foi ou será, não se manifesta, mas não está morto. Porque a alma, a atividade eterna de Deus, anima todas as coisas. O futuro deve tornar-se presente na imaginação de quem sábia e conscientemente crê circunstâncias. Devemos traduzir a visão em ser, o pensar em no pensar desde a imaginação deve centrar-se em algum estado e contemplar o mundo desde esse estado. Pensar desde o fim é uma percepção intensa do mundo do desejo cumprido. Pensar desde o estado desejado é vida criativa. Desconhecer esta capacidade de pensar desde o fim é escravidão. É a raiz de toda escravidão que aprisiona o homem. Entregar-se passivamente à evidência dos sentidos subestima as capacidades do ser interior. Uma vez que o homem aceita pensar desde o fim como um princípio criativo no qual pode cooperar. Então, fica redimido do absurdo de tentar alguma vez alcançar o seu objetivo simplesmente pensando nele, constrói todos os fins segundo o padrão do desejo cumprido. A vida inteira não é mais que o apaziguamento da fome. E os estados infinitos de consciência desde os quais o homem pode ver o mundo são puramente um meio para satisfazer. Essa fome, o princípio sobre o qual se organiza cada estado, é alguma forma de fome por elevar a paixão pela autogratificação, a níveis de experiência cada vez mais elevados. O desejo é o motor da maquinaria mental. É uma bênção, é um anelo legítimo e natural, cuja satisfação legítima e natural reside no estado de consciência. Mas uma coisa faço, esquecendo certamente o que fica atrás e estendendo-me ao que está diante. Prossigo para a meta. Filipenses 3, 13 e menos 14. É necessário ter um objetivo na vida. Sem ele, desviamo-nos. O que queres de mim? O que queres que te faça? Lucas 18 e 41 é a pergunta implícita que mais frequentemente formula o personagem central dos evangelhos. Ao definir o teu objetivo, deves desejá-lo como o servo brama pelas correntes das águas. Assim clama por ti, ó Deus, a alma minha. Salmos 42:1 é a falta desta direção apaixonada. Para a vida que faz que o homem não logre os seus objetivos, é fundamental tender a ponte entre o desejo, pensar em primeira satisfação, pensar desde... Devemos passar mentalmente de pensar no final, a pensar desde o final. A razão jamais poderia fazer isto. Pela sua natureza, está restringida à evidência dos sentidos. Mas a imaginação, ao não ter tal limitação, sim, pode. O desejo existe para ser gratificado na atividade da imaginação, através da imaginação. O homem escapa da limitação dos sentidos e da escravidão da razão. Nada detém o homem que pensa desde o princípio. Nada pode detê-lo. Cria os meios e cresce, superando as limitações.
para as mansões cada vez mais grandes do Senhor. Não importa o que tenha sido, nem o que seja. O único que importa é o que quer. Ele sabe que o mundo é uma manifestação da atividade mental que ocorre dentro dele, pelo que se esforça por determinar e controlar os fins desde os quais pensa na sua imaginação habita o final. Confiante de que habitará lá também na carne, põe toda a sua confiança no sentimento do desejo, cumprido, e vive comprometendo-se a esse estado, pois a arte da fortuna é tentá-lo a fazê-lo, tal como o homem no tanque de Betesda. Ele está pronto para o movimento das águas da imaginação, sabendo que cada desejo é grão, maduro para aquele que sabe pensar desde o final. É indiferente à mera probabilidade razoável, e confia em que, através da imaginação contínua, as suas suposições se concretizarão em fatos, mas como persuadir os homens em todas as partes de que pensar desde o fim é a única vida? Como fomentá-lo em cada atividade do homem? Como revelá-lo como plenitude da vida e não como compensação dos decepcionados? Eis o problema. A vida é algo controlável. Poderás experimentar o que quiseres uma vez que te deis conta de que és o seu filho e que és em virtude do estado de consciência desde o qual pensas e vês o mundo. Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que tenho é teu. Lucas, las 3:31 de la tarde, capítulo 3, Autoestradas do Mundo Interior. E os filhos se comoviam no seu seio. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu seio, e 2 povos se separarão desde as tuas entranhas. E um povo será mais forte que o outro, e o maior servirá ao menor. Gênesis 2, 5 e 22, 23, a dualidade é uma condição inerente à vida. Tudo que existe é duplo. O homem é uma criatura dual com princípios opostos, arraigados na sua natureza. Estes princípios lutam no seu interior e apresentam atitudes antagônicas ante a vida. Este conflito é a empresa eterna, a guerra no céu, a luta incessante do homem jovem, ou interior da imaginação, por afirmar a sua supremacia sobre o homem maior ou exterior dos sentidos. Os primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Mateus 19:30. Este é o que vem depois de mim, e é antes de mim. João 1:27. O segundo homem é o Senhor do céu. 1 Coríntios 15:47. O homem ele começa a despertar para a vida imaginativa no momento, em que sente a presença de outro ser em si mesmo. Nos teus membros jazem 2 nações. Raças rivais desde o seu nascimento, uma obterá o domínio. A mais jovem reinará sobre a maior. Há 2 centros distintos de pensamento ou perspectivas sobre o mundo que possui cada homem. A Bíblia fala destas 2 perspectivas como natural e espiritual. O homem natural não percebe as coisas que são do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não as pode entender, porque se hão de discernir espiritualmente. 1 Coríntios 2:14. O corpo interior do homem é tão real no mundo da experiência subjetiva como o seu corpo físico exterior é real no mundo das realidades externas. Mas o corpo interior expressa uma parte mais fundamental da realidade. Este corpo interior existente do homem deve ser exercitado e dirigido conscientemente. O mundo interior do pensamento e do sentimento ao qual está em sintonia o corpo interior tem a sua estrutura real e existe no seu próprio espaço superior a 2 tipos de movimento. Um que se produz segundo o corpo interior e outro que se produz segundo o corpo exterior. O movimento que se produz segundo o corpo interior é causal, mas o movimento exterior é compulsivo. O movimento interior determina o exterior, que se lhe une, gerando neste um movimento similar às ações do corpo interior. O movimento interior é a força que provoca todos os acontecimentos. O movimento exterior está sujeito à compulsão que lhe aplica o movimento do corpo interior. Sempre que as ações do corpo interior coincidam com as ações que o exterior deve realizar para apaziguar o desejo. Esse desejo, realizar-se-á, constrói mentalmente uma representação que implique a realização do teu desejo e que implique o movimento do eu. E mobiliza o teu ser físico externo. Atua como se fosses deitar uma cesta e inicia a ação predeterminada na tua imaginação, uma representação. Vívida da ação é o começo dessa ação. Depois, enquanto adormeces
imaginate conscientemente na cena, a duração do sono não importa. Uma sesta curta é suficiente, mas levar a ação ao sono converte a fantasia em realidade. No princípio, os teus pensamentos podem ser como ovelhas desgarradas sem pastor. Não desesperes. Se a tua atenção se desvia 70 vezes 7, devolve-a 70 vezes 7 ao seu rumo predeterminado, até que, por puro esgotamento, siga o caminho assinalado. A viagem interior nunca deve estar sem rumo. Quando empreendes o caminho interior, é para fazer o que fazias mentalmente antes de começar. Vais pelo prêmio que já viste e aceitaste, no caminho para Xanadu. O professor John Livingston Lowes diz: mas há muito tempo tenho a sensação que este estudo amadureceu até se tornar uma convicção de que a fantasia e a imaginação não são dois poderes em absoluto, mas um só. A distinção válida que existe entre elas não reside nos materiais com os quais operam, mas no grau de intensidade do poder operante em si. Trabalhando a alta tensão, a energia imaginativa assimila e transmuta. A baixa tensão, a mesma energia agrega e une essas imagens que, no seu ponto mais alto, as funde indissoluvelmente numa só. A fantasia reúne-se, a imaginação funde-se. Eis uma aplicação prática desta teoria. Há um ano, uma menina cega que vivia em São Francisco enfrentou um problema de transporte. Um desvio de autocarros obriga-a a fazer 3 transbordos entre a sua casa e o escritório. Isto alongou a sua viagem de 15 minutos para 2 horas e 15 minutos. Reflexionou seriamente sobre esse problema e chegou à conclusão de que um carro era a solução. Sabia que não podia conduzir um carro, mas sentia que um podia levá-la a ela. Pondo à prova esta teoria de que, quando as ações do eu interior se correspondem com as ações que o eu exterior, físico, deve realizar para apaziguar o desejo, esse desejo se cumprirá. Disse a si mesma sem ter meia aqui, e imaginarei que me levam ao meu escritório, sentada na sua sala. Começou a imaginar-se sentada num carro, sentiu o ritmo do motor, imaginou cheirar a gasolina, sentiu o movimento do carro, tocou a manga do condutor e sentiu que era um homem. Sentiu que o carro parava e, voltando-se para o seu acompanhante, disse: muito obrigado, senhor. Ao que ele respondeu: o prazer é todo meu. Depois, saiu do carro e ouviu que a porta se fechava com estrondo quando a fechou. Contou-me que centrava sua imaginação em estar num carro e, embora cega, via a cidade desde a sua viagem imaginária, não pensava na viagem, pensava desde a viagem tudo o que implicava. Esta viagem intencional, controlada e subjetivamente dirigida, despertou a sua imaginação ao máximo. Mantinha o seu propósito sempre presente, consciente da coesão que existia no movimento interior intencional. Nesses viagens mentais deve manter-se uma continuidade emocional. A emoção do desejo cumprido. A expectativa e o desejo uniram-se tão intensamente que passaram de um estado mental a um ato físico. O eu interior avança, melhor pelo caminho predeterminado quando as emoções colaboram. O eu interior deve estar motivado, e o melhor é pensar em grandes façanhas e no benefício pessoal. Devemos desfrutar das nossas ações. Durante 2 dias consecutivos, a menina cega deu o seu passeio imaginário, dando-lhe toda a alegria e a vivacidade sensorial da realidade. Umas horas depois do seu segundo passeio imaginário, um amigo contou-lhe uma história do jornal vespertino. Era a história de um homem interessado nos cegos. A menina cega ligou-lhe por telefone e contou-lhe o seu problema. No dia seguinte, de caminho para casa, parou num bar e, estando lá, sentiu o impulso de contar a história da menina cega ao seu amigo, o dono. Um completo desconhecido, ao ouvir a história, ofereceu-se para levar a menina a casa todos os dias. O homem que a contou disse-lhe: se a levas a casa, eu levo ao trabalho. Isto aconteceu há mais de 1 ano, e desde então, esta rapariga cega tem sido levada e trazida do seu escritório por estes 2 cavalheiros. Agora, em lugar de passar 2 horas e 15 minutos em 3 autocarros, chega ao seu escritório em menos de 15 minutos. E nessa primeira viagem, dirigiu-se ao seu bom samaritano e disse-lhe: muito obrigado, senhor. E ele respondeu: o prazer é meu. Assim, os objetos da sua imaginação
Eram para ela realidades das quais a manifestação física era só o testemunho, o princípio motivador determinante foi a viagem imaginativa. O seu triunfo só podia surpreender a quem desconhecia a sua viagem interior. Desde esta viagem imaginativa, via o mundo com tal clareza que cada aspecto da cidade adquiriu identidade. Esses movimentos internos não só produzem movimentos externos correspondentes, esta é a lei que opera debaixo de todas as aparências físicas. Quem pratica estes exercícios de bilocação desenvolverá poderes inusitados de concentração e quietude e alcançará inevitavelmente a consciência. Desperta no mundo interior e dimensionalmente maior, realizando-se fortemente cumpriu o seu desejo, pois, olhando a cidade desde o sentimento do seu desejo cumprido, correspondeu ao estado desejado e conducei aquilo que os homens dormidos pedem a Deus para realizar o teu desejo. Uma ação deve começar na tua imaginação, à margem da evidência dos sentidos, envolvendo o movimento do eu e implicando o cumprimento do teu desejo. Sempre que a ação do eu externo seja realizada para apaziguar o desejo. Esse desejo realizar-se-á o movimento de cada objeto visível não é causado por coisas externas ao corpo, mas por coisas dentro dele que operam de dentro para fora. A viagem está em ti mesmo, percorres as estradas do mundo interior. Sem movimento interior, é impossível gerar nada. A ação interior é sensação introvertida. Se constróis mentalmente uma representação que implique ter alcançado o teu objetivo. Fechas os olhos e concentras os teus pensamentos no interior, centrando a tua imaginação na ação predeterminada e participando nela. Tornar-te-ás num ser autodeterminado. A ação interior ordena todas as coisas segundo a sua natureza, prova-o, e vê se um ideal desejável, uma vez formulado, é possível. Pois só mediante este processo de experimentação podes realizar as tuas potencialidades. Assim, é como se materializa este princípio criativo. Assim, pois, a chave para uma vida com propósito reside em centrar a imaginação na ação e na sensação do desejo cumprido. Com tal consciência e sensibilidade que inicies e experimentes o movimento no teu mundo interior, as ideias só atuam se sentem, se desperta um movimento interior. O movimento interior está condicionado pela automotivação, o exterior pela compulsão, onde quer que pise a planta do vosso pé. Ali vos darei, a Josué 1:3. E lembra, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso. Sofonias 3:17. Capítulo 4. As tesouras de podar da revisão. Segundo o homem é o Senhor do céu. 1 Coríntios 15:47. Nunca dirá lagartas. Dirá muitíssimas borboletas nas nossas couves, Pure. Ele não dirá é inverno. Dirá, o verão está dormindo. E não há broto suficientemente pequeno nem suficientemente triste para que Kester não o chame o começo do golpe. Mary Webb, Preciosa Bunny. O primeiro ato de correção ou cura é sempre revisar. Há que começar por si mesmo. É a atitude que deve mudar-se, o que somos. Isso só o podemos ver. Emerson. É um exercício muito sano e produtivo, reviver diariamente o dia tal como desejarias tê-lo vivido, revendo as cenas para as adequar aos teus ideais. Por exemplo, suponhamos que o correio de hoje trouxe notícias decepcionantes. Revise a carta, reescreve-a mentalmente e ajusta menos a notícia que desejarias ter recebido. Depois, na tua imaginação, lê a carta revista uma e outra vez. Esta é a essência da revisão, e a revisão resulta na revogação. O único requisito é despertar a tua atenção de tal maneira e com tal intensidade que te absorva por completo na ação revista. Experimentarás uma expansão e refinamento dos sentidos mediante esse exercício imaginativo e, finalmente, alcançarás a visão. Mas lembra sempre que o objetivo último deste exercício é criar em ti o Espírito de Jesus, que é o perdão contínuo do pecado. A revisão é de máxima importância quando o motivo é mandar-se a si mesmo. Quando há um desejo sincero de ser algo diferente, quando o anelo é despertar o espírito ativo ideal do perdão, sem imaginação, o homem segue sendo um ser de pecado. O homem deixa-se levar pela imaginação ou permanece prisioneiro dos seus sentidos.
Avançar para a imaginação é perdoar. O perdão é a vida da imaginação. A arte de viver é a arte de perdoar. O perdão é, de fato, experimentar na imaginação a versão revista do dia. Experimentar na imaginação o que desejarias ter experimentado na carne. Cada vez que um perdoa realmente, isto é, cada vez que um revive o acontecimento, tal como devia ter sido vivido, um nasce de novo, Pai, perdoa-lhes. Não é a súplica que se apresenta uma vez ao ano, mas a oportunidade que se apresenta diariamente. Perdoar é uma possibilidade cotidiana. E, se pratica com sinceridade, elevará o homem a níveis cada vez mais elevados de ser, experimentará uma Páscoa diária. E a Páscoa é a ideia de ressurgir transformado. E isso deveria ser um processo quase contínuo. A liberdade e o perdão estão indissoluvelmente unidos. Não perdoar é estar em guerra com nós mesmos, pois somos libertados segundo a nossa capacidade de perdoar. Perdoai e sereis perdoados. Lucas 6:37. Perdoa, não meramente por sentido do dever ou do serviço. Perdoa porque queres faz-clo. Os teus caminhos são caminhos deleitosos, e todas as tuas veredas são paz. Provérbios las 13:17. Deves desfrutar da revisão. Podes perdoar eficazmente aos outros só quando tens um desejo sincero de os identificar com o seu ideal. O dever não tem impulso. Perdoar consiste em retirar deliberadamente a atenção do dia sem revisar e dedicá-la com toda a sua força e alegria ao dia revisto. Se uma pessoa começa a revisar, embora seja um pouco as aflições e problemas do dia, então começa a trabalhar em si mesma. Cada revisão é uma vitória sobre si mesma, e por isso, uma vitória sobre o seu inimigo. Os inimigos do homem são os da sua casa. Mateus 10:36. E a sua casa é o seu estado mental. Muda o seu futuro ao revisar o seu dia. Quando um homem pratica a arte do perdão, da revisão, por muito real que seja a cena que contempla, revê-a com a sua imaginação e contempla uma nunca antes vista. A magnitude da mudança que qualquer ato de revisão implica faz que tal mudança pareça totalmente improvável para o realista. O homem sem imaginação. Mas as mudanças radicais na sorte do filho pródigo, Lucas 15, 11-32, produziram-se por uma mudança de atitude. A batalha que o homem trava travessei na sua própria imaginação. Quem não revê o seu dia perdeu a visão dessa vida, a cuja semelhança a verdadeira leibor do Espírito de Jesus é transformá-la. Todas as coisas que quiserdes que os homens façam convosco, assim também fazei vós com eles. Porque isto é a lei. Mateus 7:12. Assim é como uma amiga artista se perdoou a si mesma e se libertou da dor, da moléstia e da hostilidade, sabendo que só o esquecimento e o perdão nos trarão novos valores. Entregou-se à sua imaginação e escapou da prisão dos seus sentidos. Escreve: na quinta-feira dei aulas todo o dia na escola de arte. Só um pequeno detalhe me arruinou o dia. Ao chegar à minha aula da tarde, descobri que o porteiro havia deixado todas as cadeiras sobre as mesas depois de limpar o chão. Ao baixar uma cadeira, escorregou-me e deu-me um forte golpe no peito do pé direito. Reflexionei de imediato e descobri que havia criticado o homem por não fazer bem o seu trabalho, como havia perdido o seu ajudante. Dei-me conta de que provavelmente acreditava ter feito mais que suficiente e que era um presente não desejado que havia rebotado e me havia dado no pé. Ao olhar para o meu pé, vi que tanto a minha pele como as minhas meias estavam intactas. Assim que me esqueci do assunto. Essa noite, depois de trabalhar intensamente durante umas 3 horas num desenho, decidi preparar-me um café. Para minha surpresa, não podia mover o pé direito em absoluto e doía-me muitíssimo. Saltei para uma cadeira e tirei o chinelo para olhá-lo. Todo o pé estava de uma estranha cor rosa-violeta, inchado, deformado e ao vermelho vivo. Tentei caminhar com ele e descobri que simplesmente se movia. Não tinha nenhum controle sobre ele, parecia uma de duas coisas. Ou havia quebrado um osso ao deixar cair a cadeira em cima, ou tinha algo deslocado. Não tem sentido especular. Sobre o que é, melhor desfaste dele já. Assim que fiquei em silêncio, pronta para me fundir na luz. Para o meu total desconcerto, a minha imaginação recurso-sei a cooperar. Simplesmente disse: não, este tipo de coisas acontecem-me a maniudo quando pinto. Comecei a pensar:
Por que não? E continuava dizendo: Não. Finalmente dei-me por vencida e disse: Sabes que tenho dor. Esforço-me por não ter medo, mas tu mandas o que queres fazer. A resposta: vai para a cama e repassa os acontecimentos do dia. Assim que lhe disse: Tá bem, mas deixa-me dizer-te que se o meu pé não estiver perfeito amanhã de manhã, só tu terás a culpa. Depois de acomodar a roupa de cama para que não me roçasse o pé, comecei a repassar o dia. Foi lento, né? Já que me custava afastar a atenção do pé. Repassei todo o dia sem encontrar nada que adicionar ao incidente da cadeira. Mas ao anoitecer, encontrei-me cara a cara com um homem que durante o último ano se empenhou em não falar. A primeira vez que ocorreu, pensei que se havia ficado surdo. Conhecia-o desde a escola, mas nunca tínhamos feito mais que saudar-nos e comentar o tempo. Amigos em comum asseguraram-me. Não fiz nada. Ele disse que nunca lhe havia gostado e finalmente decidiu que não valia a pena falar. Disse-lhe olá, não havia respondido. Dei-me conta de que pensei, pobrezinho, em que estado tão horrível. Farei algo a respeito. Assim que, na minha imaginação, parei ali mesmo e recriei a cena. Disse olá. Ele respondeu olá e sorriu. Agora pensei o bom do Ed. Repassei a cena um par de vezes e passei ao seguinte incidente e terminei o dia. E agora o quê? Fazemos o meu pé ou o concerto? Havia estado diretendo-me e envolvendo um maravilhoso presente de ânimo e sucesso para uma amiga que debutaria no dia seguinte. E tinha muitas ganas de dar-lo esta noite. A minha imaginação soava um pouco solene ao dizer: façamos o concerto, será mais divertido, mas primeiro, não poderíamos tirar o meu pé imaginário, que está perfeitamente bem, deste físico antes de começar. Supliquei: claro. Uma vez feito isto, passei-me muito bem no concerto e o meu amigo recebeu uma ovação tremenda. Para então, tinha muitíssimo sono e adormeci enquanto fazia o meu projeto. Na manhã seguinte, enquanto punha o chinelo, de repente recordei ter tirado um pé descolorido e inchado do mesmo chinelo. Tirei o pé e olhei-o. Estava perfeitamente normal. Tinha uma pequena mancha rosada no peito do pé, onde recordei ter me golpeado com a cadeira. Que sonho tão vívido! Pensei e vesti-me. Enquanto esperava o meu café, aproximei-me da minha mesa de desenho e vi que todos os meus pincéis estavam desordenados e sem lavar. O que te passou para deixar os teus pincéis assim? Não te lembras? Foi pelo teu pé. Assim que não havia sido um sonho depois de tudo, mas uma bela cura havia conseguido mediante a arte da revisão U, que nunca teria conseguido pela força no céu. A única arte de viver é esquecer e perdoar, especialmente as mulheres. Blake, deveríamos tomar a nossa vida. Não como parece ser, mas desde a visão deste artista, desde a visão do mundo feito perfeito que está enterrada debaixo de todas as mentes. Enterrada, esperando que revisemos o dia. Fazem-nos crer uma mentira quando vemos com os olhos, não através deles. Blake, uma revisão do dia. E o que ela considerava tão obstinadamente real já não era para ela e, como um sonho, havia desvanecido silenciosamente. Podes revisar o dia ao teu gosto e ao experimentar. Na imaginação, o discurso e as ações revistas não só modificar a tendência da história da tua vida, mas converter todas as suas discórdias em harmonias. Quem descobre o segredo da revisão não pode fazer outra coisa que deixar-se guiar pelo amor. A tua efetividade aumentará com a prática. A revisão é a maneira em que o direito pode encontrar o seu poder apropriado. Não resistais ao mal Mateus 5,39, porque todos os conflitos passionais resultam no intercâmbio de características ao que sabe fazer o bem e não o faz. Pecado. Tiago 4,17. Para conhecer a verdade, deves viver a verdade, e para viver a verdade, as tuas ações internas devem coincidir com as ações do teu desejo cumprido, a expectativa, e o desejo devem tornar-se um. Teu mundo exterior não é mais que um. Movimento interior atualizado por ignorância da lei de revisão. Aqueles que recorrem à guerra são derrotados perpetuamente.
Só os conceitos que idealizam representam a verdade. O seu ideal do homem é o seu eu mais autêntico, porque creio firmemente que o mais profundamente imaginativo é, na realidade, o mais diretamente prático. Peço-vos que vivais com imaginação, reflitais e vos aproprieis pessoalmente do dito transcendente, Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1:27. Não culpes, só resolve. Não é o homem e a terra na sua forma mais bela, mas vós, praticando a arte da revisão. Quem criais o paraíso, a evidência desta verdade só pode residir na tua própria experiência dela. Tenta revisar o dia. É a podadora da revisão a que devemos o nosso fruto principal. Capítulo 5. A moeda do céu. A firme convicção de que algo é assim converte-o em assim. E o profeta respondeu: todos os poetas creem que sim. E em épocas de imaginação, esta firme persuasão moveu montanhas. Mas muitos não são capazes de uma firme persuasão de nada. Blake, o casamento do céu e do inferno. Cada um esteja plenamente convencido na sua própria mente. Romanos 14:5. A persuasão é um esforço interior de intensa atenção. Escutar atentamente como se ouvisse é evocar, é ativar. Ao escutar, podes ouvir o que queres ouvir e persuadir a quem estão mais além do alcance do ouvido externo. Diz-o só na tua imaginação. Faz que a tua conversa interna coincida com o teu desejo cumprido. O que desejas ouvir fora, deves ouvi-lo no interior. Abraça o exterior no interior e torne-te em alguém que só escuta aquilo que implica o cumprimento do seu desejo e todos os acontecimentos externos no mundo. Converter-se-ão num ponte que conduz à realização objetiva do teu desejo, o teu discurso interior, está escrito. Perpetuamente à tua volta, nos acontecimentos, aprende a relacionar estes sucessos com o teu discurso interior e tornar-te-eis autoridade por diálogo interno. Entende-se aquelas conversas mentais que mantens contigo mesmo podem ser inaudíveis quando estás acordado devido ao ruído e as distrações do mundo exterior do devir, mas são bastante audíveis na meditação profunda e no sono. Mas já sejam audíveis ou inaudíveis, tu és o seu autor e moldas o teu mundo à sua semelhança. Há um Deus no céu e o céu está dentro de ti que revela segredos e faz saber ao rei Nabucodonosor o que sucederá nos últimos dias. O teu sonho e as visões que tiveste na tua cama são estes. Daniel 2:28, o fala interior a partir das premissas do desejo. Cumprido é a maneira de criar um mundo inteligível para ti mesmo. Observa a tua linguagem interna, pois é a causa das tuas ações futuras. A linguagem interna revela o estado de consciência desde o qual vês o mundo, faz que a tua fala interior coincida com o teu desejo cumprido, porque a tua fala interior manifeste-se à tua volta nos acontecimentos. Se algum não ofende com palavras, é homem perfeito capaz também de refrear todo o seu corpo. Olhai, pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, e controlamos todo o seu corpo. Olhai também as naves que, embora tão grandes e impelidas por ventos impetuosos, são governadas com um leme muito pequeno, por onde o que as governa quer. Assim também a língua, um membro pequeno, jacta-se de grandes coisas. Olhai quão grande é um assunto que acende um pequeno fogo. Tiago 3, 2-5, todo mundo manifestado vem, mostrar-nos que uso fizemos da palavra menos fala interna. Uma observação. A crítica do nosso diálogo interior revelar-nos as ideias, desde as quais vemos o mundo. O diálogo interno reflete a nossa imaginação, e a nossa imaginação reflete o estado com o qual se funde. Se o estado com o qual nos fundimos é a causa do fenômeno da nossa vida, então liberamo-nos da carga de perguntar-nos e que fazer, pois não temos outra alternativa que identificar-nos com o nosso objetivo. E dado que o estado com o qual nos identificamos se reflete no nosso diálogo interno. Então, para mudar o estado com o qual nos fundimos, primeiro devemos mudar o nosso diálogo interno. São as nossas conversas, internas as que criam os fatos do amanhã. Despojai-vos da velha maneira de viver, do velho homem que está corrompido, e renovai-vos no espírito da vossa mente.
revistai-vos do novo homem, criado em justiça. Efésios 4, 22-24. As nossas mentes, como os nossos estômagos, abrem-se com a mudança de comida. Quintiliano deixa de lado o velho diálogo interno negativo e mecânico e começa um novo diálogo interno positivo e construtivo, baseado no desejo cumprido. O diálogo interno é o começo, a semeadura das sementes da ação futura. Para determinar a ação, deves iniciar e controlar conscientemente o teu diálogo interno. Constrói uma oração que implique o cumprimento do teu objetivo, como tem um ingresso considerável, estável e confiável, acorde com a integridade e o benefício mútuo. Ou, tô felizmente casado, sou desejado, tô contribuindo para o bem do mundo. E repete-a uma e outra vez até que te afete interiormente. A nossa linguagem interna representa de diversas maneiras o mundo no qual vivemos. No princípio era o verbo. João 1:1. O que semeias, colhes. Olha esses campos. O sésamo era sésamo. O milho era milho. O silêncio e a escuridão sabiam-no. Assim nasce o destino do homem. Luz da Ásia menos Edwin Arnold. Os extremos mentem-se fiéis às origens. Quem busca o amor só manifesta sua própria falta de amor. E quem não ama nunca, o encontra. Só quem ama o encontra. E nunca tem que buscá-lo. Daga Lawrence, o homem atraiu, que é: a arte da vida consiste em manter a sensação do desejo cumprido e deixar que as coisas venham. Não em persegui-los nem pensar que se escapam. Observa o teu diálogo interno e recorda o teu objetivo. Coincidem? O teu diálogo interno coincide com o que dirias em voz alta se tivesses logrado o teu objetivo. A fala e as ações internas do indivíduo atraem as condições da sua vida, através da auto-observacal, a crítica do teu diálogo interno. Descobres onde estás no mundo interior. E onde estás no mundo interior é o que és no mundo exterior. Revistes-te do homem novo quando os teus ideais e o teu discurso interior coincidem. Só assim pode nascer o homem novo. O diálogo interior madura, na escuridão. Da escuridão emerge a luz. O discurso interior correto é o que seria teu, se alcançasses o teu ideal. Em outras palavras, é o discurso do desejo cumprido. Eu sou isso. Êxodo 3:14. Há 2 dons que Deus outorgou só ao homem e a nenhuma outra criatura mortal. Estes 2 são a mente e a fala, e o dom da mente e da fala equivale ao da imortalidade. Se um homem usa estes 2 dons corretamente, não se diferenciará em nada dos imortais. E quando abandone o corpo, a mente e a fala serão os seus guias, e por ela será conduzido ao grupo dos deuses e das almas que alcançaram a bem-aventurança. Hermética, tradução de Walter Scott. As circunstâncias e condições da vida reflitam-se na conversa interior num som sólido, a conversa interior da existência aos acontecimentos. Em cada acontecimento reside o som criativo que constitui a sua vida, e o seu ser tudo o que um homem crê e aceita como verdadeiro revela-se na sua linguagem interior. É a sua palavra, a sua vida. Tenta observar o que te dizes neste momento. A que pensamentos e sentimentos estás acedendo. Integrar-se-ão perfeitamente no tapiz da tua vida. Para mudar a tua vida, deves mudar o teu diálogo interior, pois a vida, disse Hermes, é a união da palavra e da mente. Quando a imaginação faz coincidir a tua fala interna com o desejo cumprido. Então haverá um caminho reto dentro de ti, desde dentro para fora, e o externo refletirá instantaneamente o interno para ti. E saberás que a realidade é só fala interna atualizada. Recebei com mansidão a palavra inata que pode salvar as vossas almas. Tiago 1:21. Cada etapa do progresso do homem realiza-se mediante o exercício consciente da sua imaginação, adequando a sua linguagem interior ao seu desejo cumprido, dado que o homem não os harmoniza à perfeição. Os resultados são incertos, embora pudessem ser perfeitamente certos. A assunção persistente do desejo cumprido é o meio para lograr a intenção, ao controlar o nosso diálogo interno. Adaptando-o aos nossos desejos cumpridos, podemos deixar de lado todos os outros processos. Então, simplesmente atuamos com imaginação e intenção. Claras, imaginamos o desejo cumprido e mantemos conversas mentais a partir dessa premissa.
através de uma conversa interna controlada desde a premissa do desejo cumprido. Realizam-se aparentes milagres. O futuro torna-se presente e revalecei no nosso fala interior, ser sustentado pela fala interior do desejo cumprido. É estar ancorado com segurança na vida. Pode que as nossas vidas pareçam destroçadas pelos acontecimentos, mas nunca o estarão enquanto mantenhamos o discurso interior do desejo cumprido. Toda a felicidade depende do uso ativo e voluntário da imaginação para construir e afirmar interiormente que somos o que queremos ser. Alinhamos-nos com os nossos ideais, recordando constantemente o nosso objetivo e identificando-nos com ele. Fundimos-nos com os nossos objetivos, ocupando frequentemente a sensação do nosso desejo cumprido. A frequência, a ocupação habitual, é o segredo do sucesso. Quanto mais o fazemos, mais natural resulta. A fantasia une-se, a imaginação contínua funde-se. É possível resolver qualquer situação mediante o uso adequado da imaginação. A nossa tarefa é conseguir a frase correta, aquela que implica que o nosso desejo se realizou e acender a imaginação com ela. Tudo isto está intimamente relacionado com um mistério de a voz apaziguadora e delicada. O diálogo interno revela as atividades da imaginação. Atividades que são as causas das circunstâncias da vida. Por regra geral, o homem não é consciente em absoluto do seu diálogo interior e, por isso, vê-se a si mesmo não como a causa, mas como a vítima das circunstâncias. Para criar circunstâncias conscientemente, o homem deve dirigir conscientemente a sua fala interior, fazendo coincidir a voz apaziguadora e delicada com os seus desejos cumpridos. Ele chama as coisas que não se veem como se fossem. Romanos 4:17, a falar interior correta é essencial. É a maior das artes. É a saída da limitação para a liberdade. A ignorância desta arte converteu o mundo num campo de batalha e numa penitenciária onde só se espera sangue e suor, quando deveria ser um lugar de assombro e admiração. O diálogo interno correto é o primeiro passo para te converteres no que queres ser. A fala é uma imagem da mente, e a mente é uma imagem de Deus hermética. Tradução de Scott, na manhã do 12 de abril de 1953. A minha esposa despertou ao ouvir uma grande voz de autoridade que lhe falava no interior, e lhe dizia: deves deixar de malgastar os teus pensamentos, o teu tempo e o teu dinheiro. Tudo na vida deve ser um investimento. Gastar é malgastar, desperdiçar, gastar sem obter nada em troca. Investir é investir com o propósito do qual se espera um ganho. Esta revelação da minha esposa trata da importância do momento. Trata-se da transformação do momento. O que desejamos não reside no futuro, mas em nós mesmos. Neste preciso instante, em qualquer momento da nossa vida, enfrentamos uma escolha infinita. O que somos e o que queremos ser. E o que queremos ser já existe. Mas para realizá-lo, devemos adequar a nossa linguagem e ações internas a isso. Se dois de vós se puserem de acordo na terra, acerca de qualquer coisa que peçam, ser-lhes-á concedida pelo meu Pai que está nos céus. Mateus 18:19. O único que conta é o que se faz agora. O momento presente não se desvanece no passado. Avança para o futuro para nos confrontar, consumido ou investido. O pensamento é a moeda do céu. O dinheiro é o seu símbolo terrenal. Cada momento deve ser investido e o nosso diálogo interno revela se estamos gastando ou investindo. Interessa-te mais no que estás dizendo interiormente agora que no que disseste, escolhendo sabiamente o que pensas e o que sentes. Agora, cada vez que nos sentimos incompreendidos, mal utilizados, abandonados, suspeitosos, temerosos, estamos malgastando os nossos pensamentos e desperdiçando o nosso tempo, sempre. Que assumimos o sentimento de ser o que queremos ser. Estamos investindo. Não podemos abandonar o momento a um diálogo internegativo e esperar conservar o controle da vida. Ante nós encontramos os resultados de tudo o que aparentemente ficou atrás. O último momento não se foi, mas aproxima-se. A minha palavra não voltará a mim vazia, mas fará o que eu quero e prosperará naquilo para o que a enviei.
Isaías 5:5 e 11, as circunstâncias da vida são as expressões apagadas do diálogo interior que as criou. A palavra feita visível, a palavra, disse Hermes, é filho e a mente é pai da palavra. Não estão separados um do outro, pois a vida é a união da palavra e da mente. Ele nos fez surgir de si mesmo pela palavra da verdade. Tiago 1:18. Sejamos imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5:1. E usemos sabiamente a nossa linguagem interior para moldar um mundo exterior em harmonia com o nosso ideal. O Senhor falou por meio de mim, e a sua palavra esteve na minha língua. 2 Samuel 23. 2. A boca de Deus é a mente do homem. Alimenta a Deus só com o melhor. Tudo o que é de bom nome. Nisto pensai. Filipenses 4:8. O momento presente é sempre o adequado para realizar um investimento. Para dizer interiormente a palavra adequada. A palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que a cumpras. Olha, pus diante de ti hoje a vida e o bem, a morte e o mal, a bênção e a maldição. Escolhe a vida. Deuteronômio 30, 14-15,19. Escolhes a vida, o bem e as bênçãos, sendo o que escolhes. Só os iguais se conhecem. Faz que a tua fala interior bendiga e dê bons relatórios. A ignorância do homem sobre o futuro é resultado da sua ignorância do seu diálogo interno. Esse diálogo interno reflete a sua imaginação. E a sua imaginação é um governo no qual a oposição nunca chega ao poder. Se o leitor pergunta, o que passa se a fala interior permanece subjetiva e não é capaz de encontrar um objeto para o seu amor? A resposta é: não permanecerá subjetiva, pela simples razão de que a fala interior sempre se está objetivando a si mesma, o que frustra, supura e converte-se. Na doença que aflige a humanidade, é a ignorância do homem sobre a arte de fazer coincidir as palavras internas. Com um desejo cumprido, a fala interior reflete a imaginação, e a imaginação é Cristo. Altera a tua linguagem interna e o teu mundo perceptivo mudará. Quando a linguagem interna e o desejo entram em conflito, a linguagem interna sempre triunfa. Dado que a fala interior se objetiva, é fácil ver que se coincide com o desejo, este realizar-se objetivamente. De não ser assim, diria com Blake, é mais fácil assassinar uma criança no seu berço que alimentar desejos não realizados. Mas sei por experiência. A língua inflama a roda da criação. Tiago 3:6. Capítulo 6. Está dentro de rios montanhados, cidades, povos. Tudo é humano. E quando entras no seu seio, caminhas em céus e terras. Como no teu próprio seio levas o teu céu e terra e tudo o que contemplas. Embora pareça exterior, está dentro, na tua imaginação, da qual este mundo de mortalidade é só uma sombra. Blake, Jerusalém. O mundo interior era tão real para Blake como o mundo exterior da vida consciente. Considerava os seus sonhos e visões como as realidades das formas da natureza. Blake reduzia tudo à base da sua própria consciência. O reino dos céus está dentro de ti. Lucas 5:21 de la tarde. O homem real, o homem imaginativo, dotou o mundo exterior de todas as suas propriedades. A aparente realidade do mundo exterior, tão difícil de dissolver, é só prova da absoluta realidade do mundo interior, da sua própria imaginação. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu e o Pai, somos. João 6:44, 10:30. O mundo que se descreve a partir da observação é uma manifestação da atividade mental do observador. Quando o homem descobre que o seu mundo é a sua própria atividade mental feita visível, que nenhum homem pode chegar a ele a menos que ele o atraia, e que não há ninguém a quem mudar exceto a si mesmo, o seu próprio eu imaginativo. O seu primeiro impulso é remodelar o mundo à imagem do seu ideal, mas o seu ideal não se encarna tão facilmente. No momento em que deixa de conformar-se com a disciplina externa, deve impor-se uma disciplina muito mais rigorosa. A autodisciplina, da qual depende a realização do seu ideal. A imaginação não é completamente livre de mover-se à vontade sem regras que a limitem. De fato,
ocorre o contrário. A imaginação move-se segundo o hábito. A imaginação tem opções, mas escolhe segundo o hábito. Acordado ou dormido, a imaginação do homem via-se obrigada a seguir certos padrões definidos. Esta influência paralisante do hábito a que o homem deve mudar. Se não o faz, os seus sonhos devanecer-se-ão sob a paralisia do costume. A imaginação, que é Cristo no homem, não está sujeita à necessidade de produzir só o perfeito e o bom. Exerce a sua absoluta liberdade da necessidade ao dotar o ser físico externo de livre arbítrio para escolher entre o bem e o mal, a ordem e a desordem. Escolhei hoje a quem servireis. Josué 2:4 e 15. Mas depois de que a escolha se faz e se aceita de modo que forma a consciência habitual do indivíduo, então a imaginação manifesta o seu poder e sabedoria infinitos ao moldar o mundo sensorial, externo do devir à imagem da fala e das ações internas habituais do indivíduo, para realizar o seu ideal. O homem deve primeiro mudar o padrão que seguiu a sua imaginação. O pensamento habitual é indicativo do caráter. A maneira de mudar o mundo exterior é fazer que a fala e a ação internas coincidam com a fala e a ação externas do desejo cumprido. Os nossos ideais estão esperando ser encarnados, mas a menos que nós mesmos adaptemos a nossa linguagem e ação internas à linguagem e ação do desejo cumprido, serão incapazes de nascer. A fala e a ação interior são os canais da ação de Deus. Ele não pode responder à nossa oração a menos que se lhe ofereçam estes caminhos. O comportamento externo do homem é mecânico, está sujeito à compulsão que lhe impõe o comportamento do eu interior. E os velhos hábitos do eu interior persistem até serem substituídos por outros novos. Uma propriedade peculiar do homem interior é que outorga ao eu exterior algo similar à sua própria realidade. Qualquer mudança no comportamento do eu interior resultará em mudanças externas correspondentes. O místico chama morte. Há uma mudança de consciência. Com morte, refere-se não à destruição da imaginação e do estado com o qual se fundia, mas à dissolução da sua união. A fusão é união, não unidade. Por isso, as condições que deram origem a essa união desvanecem-se cada dia, amor, disse Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 15:31. Blake disse ao seu amigo Craig Robinson, não há nada como a morte é o melhor que pode passar na vida, mas a maioria da gente morre muito tarde e tarda tão pouco em morrer. Deus sabe que os seus vizinhos nunca os veem ressuscitar para o homem exterior dos sentidos, que desconhece o homem interior do ser. Isto é um completo disparate, mas Blake taxou muito claro quando escreveu 1 ano antes de morrer. William Blake, alguém que está muito encantado de estar em boa companhia, nasceu a 28 de novembro de 1757 em Londres e morreu várias vezes desde então. Quando o homem tem o sentido de Cristo como a sua imaginação, vê por que Cristo deve morrer e ressuscitar de entre os mortos para salvar o homem. Por que deve separar a sua imaginação do seu estado atual e adaptá-la a um conceito mais elevado de si mesmo, se quer elevar-se por cima das suas limitações atuais e assim salvar-se. Aqui há uma bela história de uma morte mística que foi presenciada por um vizinho. A semana passada, escreve Aqui ressuscitou. Uma amiga oferece-me a sua casa nas montanhas para as férias de Natal, já que pensava ir ao leste. Disse que me avisaria esta semana. Tivemos uma conversa muito agradável e mencionei a ti e aos teus ensinamentos em relação com uma discussão sobre o experimento com o tempo de Dan, que estava lendo. A sua carta chegou na segunda-feira. Ao recolhê-la, senti-me deprimida. No entanto, ao lê-la, disse-me que podia ficar com a casa e indicou-me onde conseguir as chaves, em lugar de me alegrar. Deprimi-me ainda mais, tanto que pensei que devia haver algo entre linhas que intuía. Desdobrei a carta e li a primeira página. Ao passar a segunda, vi que havia escrito uma postdata no reverso da primeira. Consistia numa descrição extremamente direta e torpe de um traço desagradável do meu caráter que havia lutado durante anos por superar e durante os últimos 2 anos criei que o havia logrado. No entanto, ali estava de novo, descrito com exatidão clínica. Fiquei atônita e desolada. Pensei,
O que tenta dizer-me esta carta? Em primeiro lugar, convidou-me a usar sua casa, já que me tenho estado vendo num lar encantador durante as férias. Em segundo lugar, nada me vem à mente senão a desenho. E em terceiro lugar, só ouvi boas notícias. Assim que a conclusão óbvia é que algo em mim corresponde a esta carta, e sem importar o que pareça, é uma boa notícia. Relei a carta e ao fazê-lo perguntei-me, o que há aqui para que eu veja? E então viu. Começava assim, depois da nossa conversa da semana passada, creio que posso dizer-te. E o resto da página estava tão cheio de lobos e lobos como passas num bolo de sementes. Invadiu-me uma imensa euforia. Tudo era coisa do passado. O que tanto me havia esforçado por corrigir já estava feito. De repente, dei-me conta de que o meu amigo era testemunha da minha ressurreição. Dei voltas pelo estúdio, cantando "Tudo é coisa do passado". Já está feito. Obrigado, já está feito. Reuni toda a minha gratidão numa grande bola de luz e disparei-ta direto. E se viste um clarão de luz na segunda-feira à tarde. Pouco depois das 6 da tua hora, isso foi tudo agora. Em lugar de escrever uma carta cortês, porque é o correto. Posso escrever dando-lhe os agradecimentos sinceros pela sua franqueza e agradecendo-lhe o empréstimo da sua casa. Muito obrigado pela tua ensinança, que fez da minha amada imaginação verdadeiramente o meu Salvador. E agora, se alguém lhe dissesse, olha, aqui está o Cristo, ou ali está Mateus 2, 4 e 23, ela não o creria, porque sabe que o reino de Deus está dentro dela e que ela mesma deve assumir a plena responsabilidade da encarnação do seu ideal, e que nada senão a morte e a ressurreição a levarão a ele. Ela encontrou o seu Salvador, a sua amada imaginação, expandindo-se eternamente no seio de Deus. Só há uma realidade, e é Cristo. A imaginação humana, herança e realização final de toda a humanidade, para que, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo nele, que é a cabeça, isto é, Cristo. Efésios 4, 14-15. Capítulo 7. A criação concluiu-se. Eu sou o princípio e o fim. Nada há por vir que não tenha sido e seja. Eclesiastes 3:15. Blake via todas as possíveis situações humanas como estados já definidos. Considerava cada aspecto, cada trama e cada drama como se já estivessem resolvidos, como simples possibilidades enquanto não estivéssemos neles. Mas como realidades esmagadoras quando nos encontrávamos neles, descreveu estes estados como esculturas dos salões de luz. Distingamos, por isso, os estados dos indivíduos nesses estados, os estados mudam, mas as identidades individuais nunca mudam nem cessam. A imaginação não é um estado, Blake disse, é a existência humana mesma. O afeto ou o amor torna-se um estado quando se separam da imaginação. É quase impossível dizer quão importante é recordar isto. Mas o momento em que o indivíduo se dá conta disto pela primeira vez é o mais transcendental na sua vida, e sentir-se alentado a sentir isto é a forma mais alta de estímulo que se pode dar. Esta verdade é comum a todos os homens, mas a consciência dela menos e muito mais. A autoconsciência dela menos é outra questão. O dia em que compreendi esta grande verdade, que tudo no meu mundo é uma manifestação da atividade mental que ocorre dentro de mim, e que as condições e circunstâncias da minha vida só refletem o estado de consciência com o qual estou fundido. Foi o dia mais transcendental da minha vida, mas a experiência que me levou a esta certeza é tão remota à existência ordinária que duvidei muito em contá-la, pois a minha razão recusava-se a admitir as conclusões às quais me levou. No entanto, essa experiência revelou-me que sou supremo dentro do círculo do meu próprio estado de consciência e que é o estado com o qual me identifico, o que determina o que experimento. Por isso, deve ser partilhado com todos, porque sabê-lo é libertar-se da maior tirania do mundo. A crença numa segunda causa, bem-aventurados os de limpo coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. Bem-aventurados, aqueles cuja imaginação foi tão purificada das crenças em causas segundas, que sabem que a imaginação é tudo e tudo é imaginação.
Um dia, escabuli-me silenciosamente do meu apartamento em Nova York para um remoto paisagem rural de outrora. Ao entrar na sala de jantar de uma grande pousada, recuperei a consciência. Sabia que o meu corpo físico estava imobilizado na minha cama, lá em Nova York. No entanto, ali estava, tão acordado e consciente como nunca. Intuitivamente sabia que se lograva deter a atividade da minha mente, tudo ante mim se congelaria. Mal nasceu a ideia, invadiu-me o desejo de tentá-lo. Senti que a minha cabeça se tensava, depois se espessava, até ficar completamente quieta. A minha atenção concentrou-se em um ponto nítido e a empregada caminhava, não caminhava. E olhei pela janela e as folhas caíam, não caíam. E a família de 4 comia, não comia, e levantavam a comida, não a levantavam. Então a minha atenção relaxou, a atenção aliviou-se e de repente tudo seguiu adiante. As folhas caíam, a empregada caminhava e a família comia. Então compreendi a visão de Blake das esculturas dos Zoos. Delos eu vos enviei a ceifar. O que não lavrastes, João 4:38. A criação concluiu-se. Eu sou o princípio e o fim. Nada há por vir que não tenha sido e seja. Eclesiastes 3:15. O mundo da criação está terminado e o seu original está dentro de nós. Vimo-lo antes de partir e desde então tentamos recordá-lo e ativar partes dele. Há infinitas perspectivas. A nossa tarefa é obter a visão correta e, mediante uma direção determinada da nossa atenção, fazer que passe em procissão ante o nosso olho interior. Se ensamblamos a sequência correta e a experimentamos na imaginação até que adquira o tom da realidade. Então, criamos circunstâncias conscientemente. Esta procissão interna é a atividade da imaginação que deve ser dirigida conscientemente mediante uma série de transformações mentais. Tomamos consciência de porções crescentes do que já é e, ao adequar a nossa própria atividade mental a essa porção da criação que desejamos experimentar, ativamos-la, ressuscitamos-la e damos-lhe vida. Esta experiência minha não só mostra o mundo como uma manifestação da atividade mental do observador individual, mas também revela o nosso curso do tempo como saltos de atenção entre momentos eternos. Um abismo infinito separa 2 momentos quaisquer de nós. Nós, mediante os movimentos da nossa atenção, damos vida às esculturas dos salões de luz. Pensa no mundo como se contivesse um número infinito de estados de consciência desde os quais poderia ser observado. Pensa nesses estados como quartos ou mansões na casa de Deus, João 14:2, e como os quartos de qualquer casa estão fixos uns respeito aos outros. Mas pensa em ti mesmo, o ser real, o teu eu imaginário, como ocupante vivente e em movimento da casa de Deus. Cada sala contém algumas das esculturas de luz, com infinitas tramas e dramas e situações já elaboradas mas não ativadas, ativam-se no momento em que a imaginação humana entra e se funde com elas. Cada um representa certas atividades mentais e emocionais. Para entrar num estado, o homem deve consentir as ideias e sentimentos que representa. Estes estados representam um número infinito de possíveis transformações mentais que o homem pode experimentar. Passar a outro estado ou mansão requer uma mudança de crenças. Tudo o que possas desejar já está presente e só espera ser correspondido pelas tuas crenças, mas é necessário que haja uma correspondência, pois esta é a única condição necessária pela qual pode ser ativado e objetivado. Coincidir com as crenças de um estado é buscar para encontrar, chamar para abrir, pedir para receber. Mateus 7:8, Lucas las 11:10. Entrai e tomai posse da terra. Êxodo 6:4, 8. No momento em que o homem se alinha com as crenças de um estado, funde-se com ele e esta união dá como resultado a ativação e projeção das suas tramas. Planos, dramas e situações tornem-se no lar do indivíduo. Desde onde observa o mundo, é a sua oficina, e se é observador, verá como a realidade exterior se molda segundo o modelo da sua imaginação.
É com este propósito de nos treinar na criação de imagens que fomos feitos sujeitos às limitações dos sentidos revestidos com corpos de carne. É o despertar da imaginação. O regresso do seu filho, o que o nosso Pai espera. A criatura foi sujeitada à vaidade não por vontade própria, mas por causa daquele que a sujeitou. Romanos 8:20, mas a vitória do Filho, o regresso do Filho pródigo. Assegura-nos que a criatura será libertada da escravidão da corrupção para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Romanos 8:21, fomos submetidos a esta experiência biológica porque ninguém pode conhecer a imaginação se não esteve sujeito às vaidades e limitações da carne. Se não tomou a sua parte de filiação e se tornou pródigo. Se não experimentou e provou esta taça de experiência. E a confusão continuará até que o homem desperte e se restabeleça uma visão fundamentalmente imaginativa da vida e se a tenha reconhecido como básica, devo predicar as inescrutáveis riquezas de Cristo e fazer que todos vejam qual é a comunhão do mistério que desde o princípio do mundo esteve escondido em Deus, quem criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Efésios 3, 8-9. Tem em conta que Cristo em ti é a tua imaginação, assim como a aparência do nosso mundo está determinada pelo estado particular com o qual nos fundimos. Também podemos determinar o nosso destino como indivíduos ao fundir a nossa imaginação com os ideais que buscamos alcançar. Da distinção entre os nossos estados de consciência depende a distinção entre as circunstâncias e condições da nossa vida, o homem livre na escolha do seu estado. Amanildo clama ser salvo do estado da sua escolha. E clamareis esse dia por causa do rei que haveis escolhido. E o Senhor não vos ouvirá esse dia. No entanto, o povo recusou obedecer à voz de Samuel, e disseram, não, mas teremos um rei sobre nós. 1 Samuel 8:18-19 escolhe sabiamente o estado ao qual servirás. Todos os estados carecem de vida até que a imaginação se funda com eles. Todas as coisas, quando são admitidas, são feitas manifestas pela luz, porque tudo o que se faz manifesto é luz. Efésios 5:13. E vós sois a luz do mundo. Mateus 5:14. Pelo qual se manifestam aquelas ideias, as quais haveis consentido, agarra-te ao teu ideal. Nada poderá arrebatá-lo, salvo a tua imaginação. Não penses no teu ideal, pensa desde ele. Só os ideais desde os quais pensas se fazem realidade. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. E a boca de Deus é a mente do homem torna-te num bebedor e num devorador dos ideais que desejas alcançar. Tem um objetivo definido ou a tua mente divagará. E ao divagar, devora toda sugestão negativa. Se vives mentalmente bem, tudo o mais estará bem, mediante uma mudança de dieta mental. Pode-se alterar o curso dos acontecimentos observados, mas a menos que haja uma mudança de dieta mental, a tua história pessoal segue sendo a mesma. Iluminas ou escureces a tua vida segundo as ideias às quais consentes. Nada é mais importante para ti que as ideias das quais te nutres. E nutre-te das ideias que te impulsionam a pensar. Se vês que o mundo não mudou, é um claro sinal de que te falta fidelidade à nova dieta mental, que descuidas para condenar o teu entorno. Precisas de uma atitude nova e sustentada. Pode ser tudo o que quiseres, se fazes que a conceição seja habitual. Pois qualquer ideia que exclua todas as outras do campo da atenção, descarrega-se em ação. As ideias e estados de ânimo aos quais regressas constantemente definem o estado com o qual estás fundido. Por isso, treina-te para ocupar com mais frequência o sentimento do teu desejo cumprido. Esta é magia criativa. É a maneira de trabalhar para a fusão com o estado desejado. Se assumisses com mais frequência a sensação do teu desejo cumprido, serias dono do teu destino, mas, lamentavelmente, rejeitas essa suposição só por uma hora. Pratica fazer realidade para ti a sensação do desejo cumprido, depois de ter assumido a sensação do desejo cumprido. Não feches a experiência como fecharias um livro, mas leva menos-a contigo como um cheiro fragrante e fraguado, em lugar de esquéquelo por completo.
Deixa que permaneça no ambiente, comunicando automaticamente a sua influência, as tuas ações e reações. O estado de ânimo, repetido com frequência, adquire uma força difícil de romper ou controlar. Assim que tem cuidado com os sentimentos que albergas, os estados de ânimo habituais revelam o estado com o qual estás fundido. Sempre é possível passar de pensar no fim que se deseja. Realizar pensar desde o fim, mas o crucial é pensar desde o fim. Pois pensar desde significa unificar ou fundir-se com a ideia, enquanto que ao pensar desde o fim, sempre há sujeito e objeto. O indivíduo pensante e a coisa pensada. Deves imaginar-te no estado do teu desejo cumprido, no teu amor por esse estado, e ao fazê-lo, viver e pensar desde ele e nada mais. Passas de pensar em a pensar, desde centrando a tua imaginação na sensação do desejo cumprido. Capítulo 8. A menina dos olhos de Deus. O que pensais do Cristo? De quem é filho? Mateus 22:42. Quando te façam esta pergunta, que a tua resposta seja Cristo é a minha imaginação, e, embora ainda não vejo que todas as coisas lhe sejam sujeitas, Hebreus 2:8. No entanto, sei que sou Maria, de quem tarde ou cedo ele nascerá, e eventualmente fará todas as coisas por meio de Cristo. Filipenses 4:13, o nascimento de Cristo, é o despertar do homem interior, ou segundo, homem, é tomar consciência da atividade mental dentro de si mesmo. Atividade que continua, sejamos conscientes dela ou não. O nascimento de Cristo não traz ninguém da distância, nem cria algo que não existia antes. É a revelação do Filho de Deus no homem. O Senhor vem nas nuvens, Marcos 13:26. Lucas 21:27 é a descrição do profeta dos anéis pulsantes de luz líquida dourada sobre a cabeça daquele em quem desperta. A vinda é de dentro e não de fora, como Cristo está em nós. Romanos 8:10. 2 Coríntios 13:3. Gálatas 2:20. Gálatas 4:19. Colossenses 1:27. Este grande mistério, Deus foi manifestado na carne, 1 Timóteo 3:16. Começa com o advento e é apropriado que a purificação do templo, qual templo sois vós. 1 Coríntios 3:17 se situe na vanguarda dos mistérios cristãos. O reino dos céus está dentro de ti. Lucas 5:21, della tarde, o advento revela o mistério do teu ser. Se praticas a arte da revisão mediante uma vida vivida segundo o uso sábio e imaginativo da tua linguagem e ações internas, confiando em que, mediante o uso consciente do poder que atua em nós, Efésios 3:20, Cristo despertará em ti. Se o crês, confias nele e o pões em prática, Cristo despertará em ti. Isto é o advento. Grande é o mistério. Deus foi manifestado na carne. 1 Timóteo 3:16. Desde o advento em diante, quem vos toca, toca a menina dos olhos de Deus. Zacarias 2:8. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Esperamos que tenha gostado de cada momento deste audiolivro. Se sim, por favor, considere deixar seu like e se inscrever. É a melhor forma de garantir que você não perca a nossa próxima aventura. Nos vemos lá.